Fala aí, galera. Hoje vamos falar sobre o meu sonho estranho. Tudo começou bem assim. Desculpa pela essa feiura aí, porque eu não sei muito bem desenhar, mano. Tá bom, bora logo falar. Bom, tudo começou quando eu tava dentro da minha escola. Eu tava dentro da minha escola. Aí eu tava sentado numa das cadeiras. Aí do lado de mim tinha um colega meu que por algum motivo tinha tentáculos pretos. E até tal, era tudo bem. Até que tava tudo bem. No final do vídeo eu vou falar o que eu entendi sobre esse sonho. Até que eu tive vontade de ir no banheiro. O banheiro era uma janela flutuante. Por algum motivo eu não sabia, mas eu já sabia que era um banheiro. Então eu fui lá no banheiro e subi em cima da janela, porque eu tive que pegar uma cadeira. Quando entrei, o banheiro era gigantescão. É super gigante mesmo. Aí tal, blá blá blá. Bom, eu saí bem rápido porque eu tava com muito medo. Então eu fui sentar. Na verdade, tem uma parte do sonho que eu esqueci de falar. Eu entrei dentro de uma sala. Aí eu vi o colega que tava do meu lado. Aí depois eu saí, que não tinha nada demais daquela sala. E também a parte do banheiro eu tava sozinho. Bom, eu fui sentado do lado do meu colega. Aí até que eu tive vontade de ir no banheiro. Mano, de novo a vontade. Até que apareceu uma outra janela. Aí eu acho que naquela outra janela eu tinha me confundido. Então, o que eu fiz? Entrei na outra janela. Então, naquela outra janela, simplesmente não tinha nenhuma privada. Como digo isso, nenhuma mesmo. Só tinha salas. Quando entrei em uma das salas, eu encontrei uma raposa marrom ou preta. Pode ser uma raposa marrom ou preta. Aí ela tava dormindo, até que eu não queria acordar essa raposa. E até que eu fui em outra sala. E eu encontrei outra raposa. Dessa vez é uma raposa laranja. E o que eu fiz? Eu fui chegar perto e depois sair. Então, essa raposa acabou acordando. E depois falou comigo. Só não lembro muito bem o que ela falou comigo, mas achei meio estranho o porquê ela falou comigo. Bom, eu vou tentar relembrar o que a raposa disse. Se eu não me engano, a raposa disse ela disse pra não pisar na cauda da raposa. O que eu fiz? Eu adotei a raposa. Não sei o porquê, mas eu adotei. Aí tudo normal. Não sei o porquê, mas eu adotei. Mano, eu só lembro do Dancing Fox. É tipo uma raposa dançante. Eu sempre tive medo quando eu lembro. Bom, até que eu adotei a raposa e levei para casa. E o meu tio tinha acabado de chegar em casa. Bom, até que minha mãe apareceu. E eu tomei um susto. Não é por causa dela. Quando eu olhei pro lado, tinha minha mãe, só que era bem pequenininha. Bom, eu fui teleportado. O porquê eu não sei, mas eu sei que eu fui teleportado. Aí, Loki, pra onde você foi teleportado? Bom, eu fui teleportado para
um quadrado grande dentro de um quadrado pequeno. Um quadrado grande dentro do quadrado pequeno? Bom, um quadrado pequeno dentro de um quadrado grande. Aí eu tava fora desse quadrado pequeno. Eu tava dentro do quadrado grande. Aí até que entendi a referência. A referência desse negócio aí, a referência é bem assim. Era de um jogo chamado Construir com os Amigos no Roblox. Era essa a referência. Aí eu consegui destruir uma parede inteira a parede inteira do bloco grande. Quadrado grande, quer dizer. Aí até que eu consegui colocar tudo de novo em 1 segundo. Bom, eu não sei o porquê, mas eu sei que eu tinha conseguido colocar tudo de novo. Bom, aí esse vídeo ainda não tá no final. Eu ainda vou contar outro sonho. E dessa vez não foi. Dessa vez esse sonho era muito antes de eu sonhar esse sonho que eu disse logo. Já que o meu sonho acabou, eu vou contar o outro. O outro é bem assim. Eu tenho o boneco do Tails, certo? Bom, aquela raposa lá do Sonic. Nossa, eu tô precisando muito bem falar. Tô muito bom em falar. Eu tô gaguejando. Bom, esse boneco do Tails, ele tava no estoque de comidas. Ele tava lá em cima. Até que ele simplesmente virou uma criatura. Sim, uma criatura. Ele começou a falar, ele começou a fazer bem assim. Depois subiu as paredes como fosse uma aranha. E também me lembrou um boneco, Nab Nab. Sim, aquele bicho do capítulo 2 do Garten of Bumble, que é uma aranha azul. Aí tudo bem. Tudo bem nada. O Tails. Aí quando eu vi isso eu fiquei bem assustado mesmo. Bem assustado. Bom, depois dessa eu fui teleportado pra rua, minha rua. Aí eu fui. Bom, eu tive que assistir uma parte da minha cidade. Eu não vou falar porque já sabem. Eu fui empregado de assistir isso. Bom, foi só isso esse sonho. Agora eu vou falar o que eu tinha entendido desse sonho. No meu primeiro sonho, eu entendi bem assim. Aquelas duas raposas que estavam dormindo na sala eram amigos. Amigos? Por que amigos? Não deveria ser amigas? Não, porque eu vi que era a voz de homem, mas não sabia qual era a voz do outro. Se pode ser uma menina ou um menino. Eu acho que é um menino, porque eu só lembro de uma vez que eu tava jogando Sonic 2 e eu ouvi uma voz no meu ouvido. Ai, Loki, para de ser tão medroso. Deve ser só em esquizofrenia. Bom, eu não sei se eu tenho isso, mas eu sei que eu sempre via umas alucinações. Mas dessa vez não apareceu toda hora. Aparecia por muitos dias. Simplesmente demorava pra aparecer. Só lembro que eu sempre via uns vultos. Não sei, só sei que via uns vultos, sei lá. Ontem eu tinha visto um vulto quando eu tava jogando com meu amigo. E também eu tava ligando pra ele à meia-noite. E eu tava mais acordado do que ele. Por algum motivo eu tava mais acordado que ele. Tá, sem essas enrolações aí, eu vou falar logo o que eu entendi no sonho. Bom, eu entendi que aquelas duas raposas eram amigos. Só não sei se a outra era menino ou menina. Bom, eu entendi que essas duas salas, o banheiro e aquela sala gigante lá, eram simplesmente conectadas.
Já que eu tinha visto uma sala gigante e a outra era também uma sala gigante, eu entendi que esses dois aí eram amigos e também criaram essas duas salas. Por isso que tinha duas janelas. Aquelas duas raposas eram amigos ou inimigos, sei lá. Bom, eu não sei porquê, mas essas duas aí criaram um banheiro gigante, sendo que nem precisava. Então quer dizer que é pra família toda desses dois. Meu Deus, a Shelly aí, demoniada. Bom, eu não entendi porque essa raposa deixou seu amigo lá na sala, que eu decidi adotar ele, a raposa laranja. Mas o que aconteceria se eu adotasse a raposa marrom? Bom, eu ia entender que a raposa ia ficar toda confusa e ao mesmo tempo agressiva. E ia me machucar. Ia me machucar com essas magias, já que parecia que esses dois aí criaram aquelas salas. Tá, bora para o segundo sonho. Agora vamos falar o que eu entendi nesse segundo sonho. Bom, se eu não me engano, eu entendi que aquele Tejoso aí não tinha alguma coisa certa. Já que eu sabia que não tinha alguma coisa certa, porque eu sempre desconfiei que ele tava se mexendo sozinho. E eu tive esses sonhos. Completamente é um sinal. Mas eu vou fazer alguma coisa depois de acabar esse vídeo. Eu vou falar: saia esse demônio dentro do meu boneco. Tá, melhor eu parar. Ele pode ouvir. Aí tá bom, vou falar o que entendi. Quando eu tava no meio da minha rua, assistindo os carros, não sei porquê, mas assistindo, eu entendi que aquela coisa foi criada no meio daquela rua que eu vi. Mas ou é aquela coisa que não é certa que entrou no meu boneco que tava no meio daquela rua. Então é isso. Então galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva e tchau!